Capítulo 3. Nenhuma criança é igual à outra. Existe uma tendência muito grande de comparar os filhos entre os amigos e conhecidos. É natural conversar com outros pais a respeito de suas crianças, mas nem todos os conselhos são bons para todos. Existem ideias diferentes a respeito de como criar os filhos, e claro, nem todas as crianças são iguais. A armadilha da comparação pode trazer um estresse emocional desnecessário. Além dos conselhos conflitantes dos outros, os casais geralmente acabam descobrindo que têm suas próprias ideias acerca de como criar seus filhos. Mais um motivo para a comunicação empática ser tão importante. Marido e esposa precisam ouvir um ao outro como companheiros da mesma equipe, não como competidores. As crianças não são iguais nem quando são irmãos. Cada um tem suas peculiaridades e forma de ver o mundo. Não se deve forçar as crianças a pensarem ou agirem de forma semelhante. Esse é o melhor caminho para uma boa educação. Grande demais? Pequeno demais? A primeira comparação que se faz é quanto ao peso e altura do bebê ao nascer. Mas isso pode variar muito. Apenas médicos e enfermeiros neonatais podem ajudar nesse tipo de questionamento. Comparar o peso e o estilo corporal do filho com o de outras crianças pode levar os pais a se preocuparem desnecessariamente. Ansiedades com dúvidas como muito gordo, muito baixo, podem prosseguir ao longo de toda a infância. Aconselha-se que os pais procurem uma opinião médica para acalmar dúvidas, muitas vezes inconsistentes. Se a preocupação tiver fundamento, consultar com esses profissionais pode resultar em ideias concretas de como auxiliar o filho a enfrentar com êxito os desafios relacionados a peso e altura. Adotar uma atitude positiva reduz o estresse dos pais e também aumenta a autoestima da criança, bem como suas habilidades de enfrentar os problemas de modo positivo. Enjoado para comer. Os hábitos alimentares constituem outra área em que as crianças são únicas. Algumas crianças parecem se interessar desde o início por uma grande variedade de alimentos, enquanto outras se mostram mais exigentes. O correto é expor os filhos a todo tipo de alimento, mas sem forçá-lo a comer o que não gostou. Deixe-os provar, mas não force a comer. Não se deve também elogiar um filho que come brócolis, por exemplo, em detrimento do outro que não gosta. O correto é aceitar a realidade de que cada criança é diferente no que diz respeito a escolhas alimentares. Existe quantidade certa de horas de sono? Outra característica única é o padrão de sono. Existe uma grande variação entre as crianças nesse quesito. Nos primeiros meses, o bebê tem sono dia e noite, intercalando com a necessidade de alimentação e troca de fraldas. Entre 3 e 6 meses, a maioria dos bebês já apresentam um ciclo regular de sono-vigília. No entanto, esse ciclo é diferente para cada criança. Nessa fase, já é apropriado iniciar uma rotina de sono, realizando todo dia e na mesma ordem atividades como banho, leitura, canções e oração, que vão ajudar a preparar o bebê para a hora de dormir. Esse pequeno ritual ajuda o bebê a associar as situações com a hora de dormir, mantendo-o calmo até adormecer. Entre 6 e 9 meses, os bebês começam a não precisar mais de alimentação noturna. Contudo, isso não quer dizer que eles irão dormir a noite inteira sem interrupções. Com certeza, isso afeta muito a qualidade de sono dos pais e se torna um grande desafio para os casais. Se a mãe estiver amamentando, o plantão noturno recai sobre ela. Nesse caso, o marido pode se dispor a aliviar a carga de trabalho dela em outras atividades, a fim de que a esposa possa dormir o tempo necessário. Quando a alimentação noturna não for mais um problema, pai e mãe devem revezar para atender a criança durante a noite. Não ligar luzes desnecessárias, não falar alto, nem brincar é fundamental durante possíveis problemas na madrugada. A noite é para dormir.
Aprender a trabalhar em equipe com o objetivo de proporcionar horas suficientes de sono para todos da família é um desafio, mas com certeza fortalece ainda mais a ligação emocional entre pais e filhos. Meu filho vive doente. Algumas crianças são mais suscetíveis a adoecer e parecem sofrer frequentemente com alergias, vírus, resfriados, dores de ouvidos e etc. De fato, algumas crianças têm um sistema imunológico mais forte que outras. Todas, porém, adoecem de vez em quando. Ver um filho adoecer nunca é agradável. Afeta a rotina escolar da criança e o horário de trabalho dos pais, causando estresse e esforço extra. É importante, portanto, os pais planejarem com antecedência quem vai cuidar da criança quando ela adoecer. A boa notícia é que a maioria das doenças infantis é temporária e pode ser tratada com medicação e descanso. Para casos mais graves e crônicos, é preciso buscar ajuda médica e cuidar também de suas próprias emoções. Não há como atender eficazmente às necessidades dos filhos sem o amor e o apoio de outras pessoas. Sábio é aquele que sempre busca auxílio. Crianças teimosas, tranquilas e outros tipos de personalidade. Notável em todas as crianças é a diferença de personalidade ou temperamento. Características como teimosas ou tranquilas são percebidas desde muito cedo e são influenciadas de modo singular pelo ambiente. Nível de atividade. Alguns bebês e crianças são mais ativos. Exploram o mundo engatinhando e, mais tarde, correndo e escalando. Por outro lado, há bebês que se contentam em ficar sentados e brincar em silêncio. Mais tarde, preferem ler um livro a brincar no quintal. Intensidade da reação. Algumas crianças são intensas em tudo que fazem. Já outras tendem a ser mais quietas. Exprimem suas emoções de forma mais discreta. Persistência. Crianças persistentes prosseguem até alcançar seus objetivos. Crianças com curto período de atenção desistem e partem para outra coisa. Reação diante de novas pessoas. Algumas crianças sorriem e até oferecem um aperto de mão, enquanto outras preferem se esconder atrás dos pais. Adaptabilidade. Essa reação à mudança também varia de criança para criança. Algumas crianças se adaptam rapidamente à escola, por exemplo, enquanto outras choram e não largam a mão dos pais. Crianças têm personalidades diferentes e os pais precisam ter isso em mente, pois é necessário refletir e compreender sobre o porquê do comportamento dos filhos. Embora os traços de temperamento possam ser influenciados, jamais serão eliminados. Cada um contribui de forma positiva e única para o mundo. Capítulo 4. Ensinar a criança a ir ao banheiro é coisa séria. Considerar a perspectiva da criança pode ajudar os pais a encontrarem uma abordagem mais paciente e carinhosa para ensiná-la a usar o banheiro, o que é, sem dúvida, uma grande mudança. Você está pronto? Em primeiro lugar, é preciso observar a criança. Há alguns sinais de que a criança está crescida o suficiente para iniciar o aprendizado. Quando começa a comunicar que a fralda está suja, ou quando a fralda estiver seca, ao final de uma longa soneca matinal. Depois de observar a criança, a segunda questão é se os pais também estão prontos física, emocional e mentalmente para essa tarefa. Quando pais e filhos estiverem prontos para iniciar o treinamento, um dos primeiros passos é comprar um troninho ou um assento infantil adaptado para o vaso sanitário. A literatura é uma forma interessante para estimular o interesse das crianças sobre o assunto. Materiais ilustrativos apresentam esse conceito de um jeito divertido
ajudando no esforço da criança. Depois que a criança adquire uma certa noção dos assuntos, os pais também devem estimular o interesse dela, permitindo que observe a transferência do cocô da fralda para o vaso sanitário e, em seguida, deixá-la acionar a descarga. As crianças têm muito interesse na descarga. Isso as ajuda a expandir o conceito a respeito do lugar correto para o destino das fezes e a função do vaso sanitário. Hora de sentar. Alguns pediatras recomendam que, inicialmente, a criança sente-se no troninho vestida. O objetivo é ajudá-la a ficar confortável. Depois, a criança deve se sentar sem roupa ou sem fralda. Alguns pais pegam o bichinho de pelúcia preferido da criança e o colocam sentado em imitação de troninho. Isso também ajuda a criança a se familiarizar com o assunto. Estabelecer uma rotina pode ajudar no treinamento. Mesmo que não funcione, a criança está aprendendo que ir ao banheiro faz parte da vida. O primeiro xixi no troninho será um marco importante para a família. O segundo marco será o cocô. Daí para frente, estarão no caminho certo, mas ainda haverá falhas e muita sujeira para limpar. Durante a noite. Depois de estabelecido o aprendizado diurno, é hora de pensar no treinamento noturno. Precisa ficar claro que isso pode levar bastante tempo, pois tudo vai depender do tipo de sono da criança, se é leve ou pesado, e da capacidade da bexiga dela de reter urina. Uma medida útil é pedir à criança que vá ao banheiro imediatamente antes de ir para a cama, reduzindo também a quantidade de líquidos ingeridos antes de dormir. Mas é preciso persistência. Molhar o colchão algumas vezes é bastante comum. Atitudes saudáveis e boas práticas. Seguir algumas atitudes e práticas pode ajudar nesse processo. Mantenha expectativas saudáveis. Cada criança é única, não force. Expectativas saudáveis dos pais podem trazer resultados positivos para todos os membros da família. Divirta-se. Mantenha atitudes divertidas. Use músicas e estratégias que tornem menor a ansiedade dos pequenos. Recompense apropriadamente. Até mesmo a recompensa mais simples pode ser um incentivo para que os filhos continuem se esforçando. Esteja preparado. A criança vai precisar ir aos banheiros em locais públicos. Os pais devem estar prontos, com paciência, para acompanhá-la. Conte com o fracasso. A criança poderá falhar muitas vezes antes de aprender de forma definitiva. Aceite isso. Seja paciente. Mais cedo ou mais tarde, as crianças aprendem a ir ao banheiro sozinhas. Caso ocorram problemas de saúde, procure um médico. Já a questão noturna pode ser mais complicada. E não é raro algum tipo de distúrbio que acontece até mesmo na adolescência. Nesses casos, é preciso orientação profissional. Comemore os sucessos. Comemore até os menores avanços ao longo do caminho. Demonstre orgulho dos seus filhos. Esse momento é único na vida de todos da família e será sempre lembrado. Por mais desafiador que esse treinamento tenha sido, passar por ele demonstra virtudes como paciência, persistência, estímulo, esperança e alegria de realizar um objetivo, e servirão como base para muitas coisas na vida dos filhos.